Será que você está fazendo a sua parte cardio do treino na hora certa, do jeito certo? O que eu tenho visto é que a maioria das pessoas adiciona o cardio no momento errado e acaba não tendo os benefícios que deveria. Por isso hoje, nesse vídeo, eu quero te mostrar quais são os 7 passos para você fazer cardio do jeito certo. Porque adicionar cardio não é super complexo, mas precisa ser estratégico, precisa ser pensado da maneira adequada. Então é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. O mundo do fitness vive uma grande confusão. Eu sou Rafael Lund, mestre em ciência do desporto, personal trainer há quase 20 anos, né? Trabalho como personal trainer há muito tempo, atendo pessoas que você conhece, Juliana Paz, Agatha Moreira, Tata Werneck, atendo dezenas de pessoas aqui no estúdio, dou aula para profissionais, enfim, estou nesse campo há bastante tempo e eu vejo que esse é um grande problema, né? Existe uma confusão muito grande no fitness e as pessoas ainda não entenderam que a forma e o que você escolhe, o seu objetivo, são fundamentais para definir como você vai treinar. E que confusão é essa? Vou até colocar essa imagem aqui na tela para vocês, cara. No momento que a gente está hoje, a gente tem de um lado a galera da corrida, do triatlon, enfim, de modalidades aeróbicas, natação no mar, todas as modalidades aeróbicas que você pode pensar. E, enfim, a gente poderia colocar esportes em geral aqui também, né? Beach tênis. Mas vou focar em aeróbico para ficar mais didático, beleza? Tá muito forte. Corrida tá muito forte, tá todo mundo querendo correr. E algumas pessoas da corrida acabam não fazendo força porque eles ficam com medo da perna ficar pesada, de ter fadiga em excesso, enfim, de não ser específico para corrida. Na outra ponta, a gente tem a galera do bodybuilding, o mundo bodybuilding crescendo, ganhando cada vez mais popularidade, que é incrível, porque o treino de força é muito bom. Mas eles muitas vezes defendem que você deve fazer só força, que cardio vai fazer você perder músculo. E será que isso é verdade? Eu, particularmente, acredito que existe um meio do caminho. E olha, eu falando isso, um grande defensor do treino de força, mas certamente existe um meio do caminho. Eu sou defensor do treino de força porque, historicamente, do ponto de vista de saúde, se falou muito sobre a importância do cardio, desde Cooper, desde várias instituições, da American Heart Association, da Organização Mundial de Saúde, falando da importância de você fazer atividades aeróbicas, fazer não sei quantos X passos por dia e tal, e como consequência acabou deixando de lado a força. A gente tem visto cada vez mais estudos falando sobre força, mas para mim existe um meio termo. Você tem sim que fazer um pouco de cardio, você tem sim que treinar um pouco a sua componente neuromuscular. Para mim, quem olha só de um lado está perdendo muita oportunidade. Eu acredito muito nessa terceira via, que é a via do meio, em que você pode usar o cardio para potencializar os seus resultados do treino de força, ou você pode usar a força para potencializar os resultados do cardio. Só que, sendo muito sincero, é preciso ser claro com isso, porque são estratégias distintas. Então aqui nesse vídeo eu quero focar principalmente para você que, cara, tem como foco a academia, o treino de força, a musculação e tal, e, cara, sabe que deveria adicionar cardio, mas tá meio perdido como, quando, por quê. Então, esse conteúdo é para você que tem academia como foco principal, quer usar o cardio de forma estratégica, não quer perder força e nem massa muscular, você sabe da importância disso, mas você também quer reduzir um pouquinho o percentual de gordura, quer ter mais energia, quer trabalhar o seu condicionamento cardiorrespiratório. Não é para quem corre, para quem pratica alguma modalidade aeróbica, porque para vocês a lógica ela é invertida, beleza? Então isso aqui eu vou focar principalmente para quem tem o objetivo principal na academia e não para quem tem o objetivo principal melhorar a sua corrida. Se o objetivo é melhorar a corrida, a gente já fez vídeos sobre isso, beleza? Até não sei se a gente vai conseguir colocar, a ideia é tentar, mas eu queria tentar colocar aqui agora o vídeo que a gente fez do treino de força para quem corre. Mas aqui o foco vai ser falar em como você pode adicionar cardio no seu programa, principalmente levando em consideração os 7 aspectos principais que eu vou colocar aqui, beleza? Na nossa concepção, o treino de força é o protagonista no treinamento e o cardio ele precisa ser extremamente estratégico. E como a gente faz isso? Primeiro, a primeira coisa é entender que a sua prioridade não é cardio. Então você não vai focar só em atividades aeróbicas. É muito comum mulheres acharem que tem que fazer muita atividade aeróbica, focarem no aeróbico, porque aeróbico gasta caloria e vai ajudar a emagrecer, quando na verdade isso é uma verdade, mas é uma meia verdade.
O treino de força tem um papel muito importante, especialmente se você entende o contexto por trás do emagrecimento, que é estar em déficit energético, e para isso você vai precisar minimamente controlar a sua boca, e controlando a sua boca, o treino de força tem um potencial maior de fazer você perder gordura. E, né, o cardio ele entra estrategicamente para permitir maior flexibilização da dieta e tal. Então, a força é o principal e o cardio vem como secundário. Então, primeiro determina o quanto de força você vai fazer e depois a gente determina o quanto de cardio você vai fazer. Segunda coisa é que tem que haver um equilíbrio entre força e cardio. Esse equilíbrio precisa ser visto de duas maneiras. A primeira maneira é o seguinte, cara. Dependendo do seu momento de vida, né, a partir do momento que você está com 40, 50, 60 anos, treinar força vai ser muito importante. Não que cardio não seja, cardio é importante. Mas assim, você vai ter uma perda muito significativa de massa muscular, de massa óssea. Você vai ter uma mudança significativa na questão hormonal que vai possibilitar um aumento maior de gordura. Então, é muito importante que você treine de força em determinados momentos da sua vida. O primeiro ponto é esse, é entender que, cara, a força é importante, você vai precisar treinar, se você estiver mais velho, se você tiver dor, vai ser mais importante ainda. Mas, por outro lado, também é importante entender que, dependendo do momento, do estágio que você está, por exemplo, cara, Rafa, eu tô com um percentual de gordura muito alto e eu tenho uma quantidade de massa magra relativamente alta. Aqui eu preciso fazer uma vírgula, né? Porque muita gente acha que tem massa magra alta e quando a gente vai analisar friamente, olhar dados, não tem. Então só tomar cuidado para você não se enganar achando que não, eu respondo muito ao treino de força, eu ganho músculo muito fácil e quando a gente vai analisar os dados não é assim. 90% das pessoas não ganham músculo fácil, é um percentual muito pequeno que ganha. Então não se engane que talvez não seja o seu caso, mas ainda assim, né, dependendo de qual momento você está, talvez você precise dividir, fazer meio a meio, cardio e força, talvez você precise fazer mais força do que cardio, enfim, isso eu, Rafa, acabo fazendo de forma relativamente individual para os nossos clientes. Por que eu digo relativamente? Porque muitas vezes eu instruo, eu ouço, eu falo, né, ouvindo ele eu já sei mais ou menos o que vai acontecer e tal, beleza? Então, a parada é, cara, tem que haver esse equilíbrio. Então, número 1, número 2, e por último, cara, quando será que eu devo adicionar força? Dentro dos nossos programas, a gente é fundamental você, cara, colocar o cardio, se possível, em dias separados. Se você conseguir separar os dias do cardio, vai ser interessante, porque ao fazer isso, não vai haver interferência de um no outro, nem da fadiga e nem da questão, né, molecular. Rafa, não consigo fazer em dias diferentes. Se você conseguir dar pelo menos 6 horas de um para o outro, seria muito bom. Ou seja, não fazer na mesma sessão. Fazer um de manhã, outro à tarde. Seria muito bom. Rafa, não tem como fazer isso em hipótese nenhuma. Beleza, junta, mas faz a força no final. Prioriza deixar faz o aeróbico no final. Prioriza colocar a força no início, para que você possa dar mais ênfase à força, deixar o cardio como estratégico. Eu evito muito fazer o cardio antes, a não ser que não tenha jeito, enfim, a não ser que se a pessoa, se ela não fizer antes, ela não vai fazer, enfim, eu sempre prefiro colocar depois. Terceiro ponto que a gente precisa falar nesse vídeo é que existem vários tipos de cardio e existem alguns mitos. Algumas pessoas acreditam que só o cardio contínuo emagrece, outras pessoas defendem que o HIIT é a bala de prata para o emagrecimento, quando nenhum dos dois está certo. Quando a gente vai analisar dados científicos, eu não posso pegar um estudo aleatório e falar, olha aqui, tá vendo? O treino intervalado foi melhor do que o contínuo. Eu preciso olhar o conjunto das evidências. E ao olhar o conjunto das evidências, o que a gente vê é que não há diferença entre atividade aeróbica contínua e HIIT para o processo de emagrecimento. O que a gente vê na maior parte dos estudos é que o HIIT tende a levar menos tempo em relação ao tempo de sessão para ter o mesmo resultado do contínuo, que precisa de um pouco mais de tempo. Então, enquanto um leva 30 minutos para ser executado, o outro leva 45. Beleza. Existe sim um benefício de tempo, mas tirando esse benefício, não dá para dizer que um é melhor do que o outro, como a gente vê algumas pessoas defenderem. O que eu acho que é a estratégia mais inteligente? Fazer um pouco de cada. Fazer, cara, alguns dias um treino mais contínuo, mais longo, outros dias um treino intervalado mais curto, outros dias um treino intervalado mais longo. Enfim, diferentes tipos de intervalado, né? Intervalo curto, intervalo longo, sprint repetido, ou seja, diversas formas de intervalo. Isso é muito bom. O treino aeróbico contínuo vai servir para te dar uma base de capacidade aeróbica, o treino intervalado vai te ajudar em vários outros aspectos, tanto no que diz respeito à eficiência de tempo, quanto no que diz respeito a você começar a trabalhar junto com a sua capacidade cardio, né, uma questão muscular, que é fundamental. Então, o melhor dos mundos seria juntar as duas modalidades, obviamente fazer em dias diferentes, mas, cara, se você vai treinar cardio 3 vezes por semana, um contínuo, um intervalado curto, um intervalado longo. Isso funciona muito bem, é o que eu faço no meu treino, inclusive. Quarto ponto, variedade e motivação. O melhor cardio é aquele que você faz. Então, assim, de maneira geral, como profissional, muitas vezes eu defendo os cardios tradicionais que a gente tem como mensurar melhor. Esteira, bicicleta, elíptico, corrida, natação, enfim. Mas é muito legal que você tenha outras opções. Então, que outras opções são essas? Cara, dança,
aquele spinning, modalidades cardio que muitas vezes tem música envolvida. Cara, isso é muito legal. É óbvio que você vai perder um pouco a sua capacidade de mensurar o esforço que você está fazendo e a variabilidade no treino, mas, cara, isso te mantém consistente. Eu tenho algumas alunas que adoram fazer, né? Aqui no Rio tem uma empresa, enfim, vou falar o nome, nem tenho problema com isso. A Velocity, eu tenho um monte de aluno que adora fazer Velocity lá e o cardio delas é isso, tá lindo, tá maravilhoso, é um intervalado feito na bicicleta, tá maravilhoso. Se elas gostam, se elas estão se sentindo bem, pra mim tá ótimo. Enfim, é uma ótima opção. O importante é fazer. Então eu também não fico preso, né? Ele só pode ser assim. Outra opção é fazer o que a gente chama de HIIT resistido, né? Então é quando você, cara, no final de um treino, quer dizer, não precisa ser no final de um treino, mas a gente normalmente coloca no final de um treino, né? A pessoa não gosta de fazer o cardio tradicional, a gente coloca um mix. Cara, 10 calorias de remo, 15 flexões de braço, 20 kettlebell swing. Cara, e faz isso sem parar 4 vezes. Cara, vai dar, sei lá, 10 minutos de treino, a pessoa sai morta, um ótimo cardio. É um cardio utilizando exercícios resistidos, é uma ótima opção. Então repara que eu não preciso ficar preso nos normais, né? Assim, a variedade muitas vezes evita monotonia, desistência e, cara, te ajuda inclusive a ter mais adaptação, porque variar tem coisas positivas, né? Então o resultado é que você tem mais consistência no longo prazo. Segundo, quinto ponto, evite o excesso, beleza? Mas nem sempre é melhor. Então não significa que você fazer uma quantidade enorme de cardio vai ser melhor do que fazer 3 a 4 vezes por semana, de 30 a 40 minutos. Não necessariamente. Então eu gosto de treinar o cardio, né, quando é feito dessa maneira mais tradicional, como se eu estivesse treinando para melhorar minha corrida. Então eu vou ter um treino de intervalado longo, um treino de intervalado curto, eu vou tentando fazer cada vez mais distância ou menor tempo e assim por diante. Então eu gosto de fazer isso. O problema é quando você faz cardio em excesso, é que isso acaba gerando muita fadiga, perda de força, né? Pode haver uma interferência na força e na sua capacidade de recuperação, assim como também pode acabar prejudicando a sua componente de massa muscular, ou reduzir ou não te deixar aumentar. Então é importante manter a proporção adequada entre força e cardio que a gente falou lá no início, né? O cardio tem que somar ao seu treino de força e não competir com ele. Por isso que eu digo que qualidade é sempre muito mais importante do que quantidade. Sexto ponto, eu falo muito nisso, cara, monitore e ajuste. Vá monitorando como é que você está se sentindo, como é que você está progredindo, se isso está interferindo no treino. Porra, fiz um corridão na terça, na quarta-feira quase não consegui treinar força. Será que é melhor eu diminuir esse volume de corrida na terça? Enfim, é muito importante que você vá monitorando e ajustando, para que você possa progredir, aumentando a intensidade gradualmente, ajustando a duração do treino, mudando a relação de estímulo entre descanso, né, esforço, e ajustando conforme a evolução. Então é fundamental que você observe os sinais de adaptação, beleza? Se o esforço está muito fácil, você pode aumentar. Se o esforço está muito difícil, está te deixando muito cansado, está gerando muita fadiga, ajusta. Então o importante é que você progrida, mas percebendo e monitorando o que está acontecendo com você. E por último, né, eu adoro usar essa frase que é o que eu chamo de too much too soon, ou seja, cuidado para não fazer muito cedo, é um dos erros mais comuns que eu vejo. Quando você começa a fazer exercício e uma atividade aeróbica, isso é ainda mais comum. Existe um conceito que chama runner's high, né, que você fica assim super, caralho, tô muito bem, me sentindo muito bem depois de uma corrida, por exemplo, aí você quer cada vez mais isso, acaba correndo mais do que o seu corpo está adaptado, porque frequentemente você melhora mais a sua capacidade cardiorrespiratória, ou mais rápido do que a sua capacidade músculo-tendínea, você leva um pouco mais de tempo. E aí muitas pessoas acabam se lesionando nisso. Então, cara, vai com calma na progressão, né? Assim, a gente como treinador evita progredir mais do que 10% de semana a semana, muitas vezes é até menos, são 2 a 5% de progressão de volume, de intensidade e tal, então é importante ir encontrando isso. Então se liga sempre naqueles sinais de alerta que eu falo, cara, teve queda no desempenho, tá com fadiga excessiva, teve sono alterado, tá muito irritado, cara, cuidado, talvez você precise mexer um pouquinho no seu treino, beleza? Dá uma reduzida no volume, mexe na intensidade e tal, no final das contas, equilíbrio é a chave de tudo, né? Balance is the key of life. Então, o equilíbrio é a chave da vida. Então vamos tomar cuidado, né? Moderação até na moderação, para que você não acabe exagerando nos treinos. Eu e o Rafa treino 7 vezes por semana. Cada dia um tipo de treino diferente, então eu faço 4 treinos de força, 3 aeróbicos. Atualmente, né, com uma filha, eu não faço mais de um treino por semana, mas é um treino por mês. Ai, caralho, um treino por dia. Mas é comum, é comum que tem um dia ou outro que eu não consiga fazer, cara. Dei uma aula de pós-graduação o dia inteiro, enfim, não deu tempo, cara, aniversário da minha filha, enfim, minha filha ficou doente, cara, tudo pode acontecer e eu aceito, né, que um dia ou outro eu não consiga realizar o que foi programado, mas o que isso não pode é isso se tornar uma rotina. Então, cara, se eu não fiz num dia, no dia seguinte eu vou fazer com certeza.
né? Então eu tento me organizar para isso. Você não precisa treinar 7 dias por semana que nem eu. Você pode treinar 3 ou 4, beleza? Tá tudo bem. 2 dias de força, 2 dias de cardio, 4 dias de um pouquinho de cada. Enfim, cara, você pode organizar dentro da sua realidade de hoje e aos pouquinhos você vai ajustando, mas o importante é fazer, beleza? Bom, acho que é isso por hoje. Se você quiser, né, a nossa ajuda, se você quiser a minha ajuda, a ajuda do nosso time para fazer um programa de treinamento personalizado, individualizado para você, pensando nos seus objetivos, necessidades e preferências, vai ser um prazer. Aqui na Luna de Treinos a gente atende de forma presencial, mas se você não tem condição de vir aqui, seja por qualquer motivo, enfim, geográfico, né, mora longe e tal, mora em outro lugar, mora em outro país, você pode fazer o nosso Lounge Online, que é onde a gente consegue atender de forma virtual, utilizando o nosso aplicativo, que vocês já viram aqui em vários vídeos. Vai ser um prazer poder atender vocês, beleza? Bom, se você curtiu esse vídeo, se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha, manda para os amigos e se inscreve no canal, que vai ser importante para a gente saber que vocês estão gostando e continuar gravando. Comenta aqui também, né, o que você achou, o que você acha que falta, se teria mais algum tópico a abordar e qual vídeo você acha que eu deveria gravar, beleza? Bom, é isso, galera. Vejo vocês no nosso próximo. Fui!